Após a deposição de Getúlio Vargas da presidência, o general Eurico Gaspar Dutra é eleito o novo presidente da República, em dezembro de 1945. Ele toma posse no final de janeiro do ano seguinte, pondo fim à ditadura do Estado Novo. O fato marca também a criação de 3 grandes partidos políticos, o DN, PSD e PTB, e um equilíbrio no sistema partidário. As atividades legislativas também são retomadas a nível federal com a elaboração de uma nova Constituição brasileira, que volta a seguir a linha democrática de 1934, mantendo as eleições gerais. Só em março de 1947, a vida política se normaliza em Santa Catarina. Tomam posse o governador eleito Aderbal Ramos da Silva e os novos parlamentares. O deputado estadual José Boabaide assume a presidência da Assembleia Legislativa e também fica à frente da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição estadual. Com a falta de grandes veículos de comunicação, a população comparecia em peso ao parlamento para acompanhar as discussões. Os deputados levaram 4 meses para concluir o trabalho e a nova carta foi promulgada no dia 23 de julho de 1947. Começa aí um período de mais de 15 anos sem muitas turbulências, a não ser por um imprevisto que causou grandes transtornos aos parlamentares. No dia 17 de maio de 1956, um incêndio interrompeu a calmaria de quase 10 anos na Assembleia Legislativa. O Palácio do Congresso, primeira sede própria do parlamento catarinense, foi consumido pelas chamas, 4 meses antes de completar 46 anos. Era um casarão imponente, de arquitetura neoclássica, inaugurado em 1910 com muita comemoração, porque até então os deputados não tinham um local adequado para as reuniões. Eles passaram 75 anos de casarão em casarão, alugado ou emprestado, até a inauguração do palácio. O prédio incendiado ficava localizado em frente à Praça Pereira Oliveira, no centro da capital. O fogo destruiu não só a sede do parlamento, mas também grande parte da documentação de mais de 120 anos de história. O incêndio foi filmado pelo já falecido fotógrafo e documentarista Valdemar Anacleto. E, na época, virou notícia exibida nos cinemas. Um violento incêndio destruiu totalmente o edifício onde funcionava a Assembleia Legislativa Estadual de Santa Catarina. O nosso cinegrafista registrou o infausto acontecimento que tanto abalou a população de Florianópolis, detalhando a obra destruidora do fogo, que, em algumas horas, desmantelou o belo prédio. Foi tão violenta a ação das chamas que nada ou quase nada puderam fazer os bombeiros. De novo sem uma sede, os deputados passaram a se reunir de forma provisória no Teatro Álvaro de Carvalho, que fica na mesma praça. Mas foi o quartel da PM, também no centro da cidade, que acabou abrigando o parlamento por 14 anos. Até que em dezembro de 1970, o governador Ivo Silveira e o então presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Colim, inauguram o Palácio Barriga Verde. O país vivia há 6 anos em pleno regime militar
instalado em março de 1964. Este período se torna o pior momento da história do Poder Legislativo Estadual no século XX. 7 deputados estaduais foram cassados pela ditadura, que iria durar 21 anos. Entre os parlamentares que perderam o poder, o caso do deputado Paulo Stuart Wright ganhou mais repercussão, porque 9 anos mais tarde, já vivendo clandestinamente no Brasil, ele foi sequestrado pelo Exército e declarado desaparecido. As suspeitas de tortura e morte nunca foram comprovadas e o corpo não foi localizado. É o início de um período conturbado que, em 1975, vai desencadear a chamada Operação Barriga Verde. Essa Operação Barriga Verde envolveu dezenas de prisões em todo o território do Estado, de pessoas acusadas de fazerem parte ou de tentarem reorganizar o Partido Comunista Brasileiro em Santa Catarina. Nesse momento, diferentes deputados do MDB sobem ao púlpito na Assembleia Legislativa, denunciam o que está acontecendo, usando a fala que era possível na Assembleia Legislativa naquele contexto. Ainda é ditadura, mas uma ditadura que já começa a ser questionada, e isso vai ser muito importante para que não houvesse desaparecimentos, para que os familiares soubessem dos destinos de algumas pessoas que estavam presas e depois, posteriormente, para o acompanhamento dessas pessoas que foram presas, né? A história da Assembleia Legislativa se confunde com os principais acontecimentos do país e do Estado. Instituindo leis ou promovendo debates calorosos, os deputados acompanharam de perto cada um dos eventos. Em Santa Catarina, ao longo do século XX, também se destacaram, além da Operação Barriga Verde, a Guerra do Contestado, mais no início do século, entre 1912 e 1916. A Novembrada, uma manifestação popular contra a ditadura militar, ocorrida no dia 30 de novembro de 1979, no centro de Florianópolis. Eu gostaria de perguntar por que a minha mãe está em pauta. E o processo de redemocratização, que trouxe mudanças fundamentais para todas as regiões do país. O deputado Ivan Ranzolin chegou ao parlamento em 1979, onde cumpriu 6 mandatos consecutivos, se tornando presidente 14 anos depois. Ele lembra o cenário político no final da década de 70. Na época tinha a Arena e o MDB. Aqui nós estamos no plenário, na parte direita do plenário era o local da Arena. E nas minhas costas era o MDB. Então, era separado. Tinha 2 pontos de tribuna, o MDB vinha na parte da esquerda e nós na parte da direita. Na época também, em 1979, no início, foi eleito indiretamente o presidente Figueiredo, que ficou 4 anos, onde começou a abertura da democracia. E aí veio também, né, a liberdade das pessoas que tinham se evadido do Brasil por qualquer questões. Uns que foram, né, praticamente expulsos daqui pela ditadura e outros que foram embora, que começaram a voltar, quando ocorreu a anistia geral e restrita. Em 1984, a população brasileira se mobilizou na campanha pelas eleições diretas para presidente. Mas a proposta acabou derrotada na Câmara dos Deputados. E em janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral, em votação indireta, definiu o nome do então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, para presidente da República, tendo como vice José Sarney.
Na época, estes e outros candidatos estiveram no parlamento catarinense para a campanha. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Bittencourt Neto, lembra da escolha dos deputados catarinenses que participariam do processo eleitoral. Tivemos o colégio eleitoral. Nós vemos que aqui dentro, como é que funcionava isso? Isso tinha um colégio eleitoral lá em Brasília e nós tínhamos que escolher aqui dentro da Assembleia 6 deputados estaduais para serem os representantes de Santa Catarina. Cada estado tinha representação no colégio eleitoral que elegia o presidente da República, que era composto pelos deputados federais, senadores e mais as assembleias legislativas. E, obviamente, que aqui quem iria escolher era a maioria, e a maioria era do PDS, era 22-18 na época. E o clima aqui dentro da Assembleia, que era aquela questão do bipartidarismo, então isso daí ele fica muito forte, ele fica muito latente, né? Essa separação que tem aqui, do lado, as poltronas do lado direito, as poltronas do lado esquerdo. Então caracterizava, você não passava de um lado para o outro, você não sentava de um lado e do outro, porque as coisas realmente assim, elas estavam muito latentes naquela condição. Essas coisas aqui dentro da Assembleia marcaram muito. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. A morte de Tancredo antes da posse comoveu o país. Sarney assumiu a presidência, pondo fim ao regime militar. Mas a redemocratização só ficou consolidada com a promulgação da Constituição Federal em 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. E no ano seguinte, com a Constituição Estadual. As duas cartas magnas passam a assegurar mais autonomia para os estados e municípios e também para o poder legislativo estadual. O professor Jacques Mick, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, avalia o período pós-Constituição de 89 como que a população passa a ter mais interação com o parlamento catarinense. A experiência posterior à Constituição de 89 nos trouxe, ao longo dos anos 90 e, sobretudo, ao longo dos anos 2000, fortes ciclos de relação direta entre o poder e a comunidade. Houve audiências públicas realizadas nos municípios, houve estratégias de itinerância do poder em que parcelas importantes do parlamento iam até as diferentes regiões do estado para realizar audiências públicas ou para realizar eventos. Houve muitos processos de discussões de leis importantes do estado que envolveram forte estímulo à participação popular, e eu acredito que isso tenha, ao longo do período que vai até as primeiras décadas do século XXI, tenha contribuído para o fortalecimento e podemos até dizer assim, uma rejuvenilização da imagem do Poder Legislativo. O deputado Júlio Garcia está no 8º mandato. Deixou o parlamento em 2009 para assumir como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e voltou em 2019, permanecendo até hoje no Poder Legislativo catarinense. Ele acompanhou de perto esse processo de evolução da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu acho que a Assembleia cresceu muito quando ela começou a se comunicar com mais intensidade com o cidadão catarinense, né? Eu acho que a implantação da TVA foi um marco na história da Assembleia e depois, com a evolução, vieram as redes sociais. Nós temos hoje uma representação plural, com muitos partidos, né? Em tempos anteriores eram no máximo 3 partidos que tinham representação e hoje são mais de 10. Então, eu acho que isso foi uma evolução, né? Patrocinada pela sociedade. Mas, a destacar por iniciativa da Assembleia, eu acho que a comunicação com os seus representados é o grande destaque e que foi o que permitiu a Assembleia evoluir.
Sejam bem-vindos à TV Assembleia, que entra no ar para ser mais um canal de comunicação entre o parlamento e o povo catarinense. A TVAL complementou o serviço de notícias que já eram produzidas para rádio e jornal. Com o tempo, a programação da TV e todas as notícias do parlamento ficaram disponíveis na internet. E hoje, as atividades parlamentares são destaque também em todas as redes sociais, num formato mais curto e dinâmico, preparado pelos profissionais de comunicação da Alesc para atender às novas tendências tecnológicas e jornalísticas. Deputados e deputadas fizeram um plantio simbólico de mudas de espécies da Mata Atlântica em Joinville. A gente sabe que o reuso da água é muito importante. E por isso que nós aqui da Alesc temos o programa Alesc Sustentável. Nós estamos comemorando nesse ano, e a todos que aqui estão, 190 anos. Nas últimas décadas, os meios de comunicação vêm ajudando a população a acompanhar de perto o trabalho dos parlamentares. Mas a Assembleia Legislativa de Santa Catarina sempre esteve presente em todas as regiões, realizando sessões solenes, seminários e cursos sobre os mais variados temas e audiências públicas que discutem de saúde, educação e segurança a obras e ações a serem incluídas no orçamento do Estado. Durante vários anos, as audiências do orçamento regionalizado mobilizaram a população de inúmeros municípios de Santa Catarina. Em 2024, a interiorização foi retomada com o programa Alesc Itinerante, que transfere as atividades do Poder Legislativo Estadual para outra região do Estado por uma semana, com a realização de sessões plenárias, reuniões das comissões permanentes, cerimônias e outros atos. A iniciativa do presidente, o deputado Mauro de Nadal, teve como objetivo justamente aproximar o parlamento da população e comemorar os 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa sempre teve, ao longo desse período, muita sintonia com as demandas reais da população catarinense. E essas demandas, claro que dentro do filtro fornecido pelo olhar crítico de todos os pares, tiveram um encaminhamento daquilo que era o esperado pelo catarinense. Então, são 190 anos em que nós conseguimos realizar muitos sonhos dos catarinenses, mas, acima de tudo, demonstrar a importância de um parlamento ser um parlamento que tenha uma capilaridade por todos os cantos do estado de Santa Catarina. O papel que o Poder Legislativo Estadual cumpre na atualidade é o tema da última reportagem da série. Você vai acompanhar a contribuição da Assembleia Legislativa para os índices sociais e econômicos que colocam Santa Catarina em posição de destaque no país. As memórias de deputados e servidores que mostram a evolução do parlamento catarinense e do Estado. E uma reflexão de pesquisadores, servidores e parlamentares sobre a importância do parlamento para o fortalecimento da democracia.